Olá, queridos amigos, queridas amigas, que alegria em podermos estar juntos mais um dia, estudando o livro Roteiro do Espírito de Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, apresentado por mim, André Luiz Querini Vilar. O projeto Jesus e o Espiritismo é um projeto que vai ao ar semanalmente pela TV Mundo Maior, e também fica disponível no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. A minha alegria a esta TV de São Paulo, de Guarulhos, a esta outra TV de Itapira, o estado de São Paulo, pela oportunidade de me darem semanalmente daqui estarmos juntos. Que o estudo de hoje possa ter o amparo, possa ter a inspiração dos bons espíritos e que nós todos possamos nos aprofundar com Emmanuel, este espírito iluminado, este benfeitor que contribuiu imensamente, trazendo-nos informações preciosíssimas a respeito de vários assuntos, a respeito de várias frentes, enriquecendo a nossa visão dentro do próprio Espiritismo. E hoje nós vamos dar continuidade no assunto que começamos no último vídeo, capítulo 11, a fé religiosa. Continua Emmanuel. Os gauleses aceitavam a doutrina de transmigração das almas e eram depositários de avançadas revelações da espiritualidade superior. Então os gauleses já tinham essa ideia, tanto é que o próprio Allan Kardec, ele ouve da espiritualidade que em uma de suas encarnações ele foi um sacerdote druida, então o druidismo naquela região das Gálias. Então nós percebemos que já acreditavam na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos, eles já faziam uma classificação dos tipos de espíritos, muito à semelhança do que Kardec posteriormente faria em O Livro dos Espíritos, a escala espírita, questão de número 100 do Livro dos Espíritos. Já viam que o espírito estava aqui de passagem, tinham um respeito imenso pela natureza, um respeito imenso pelos desígnios do Pai. É interessante que Chico Xavier dizia para alguns amigos próximos, e eu tive a oportunidade de ouvir pessoas idôneas, pessoas sérias, pessoas com um currículo espírita em Uberaba, dizerem que o Chico afirmava que Jesus era para ter nascido nas Gálias. Só que pouco antes do advento de Jesus, Júlio César, à frente do pelotão daquele vasto Império Romano, invadiu. E aí tiveram que mudar o projeto da reencarnação de Jesus, em vez de vir nas Gálias, veio no diminutivo das Gálias, veio na Galileia. Então eu achei muito interessante esta informação, e se Jesus tivesse vindo nas Gálias como a proposta original, é lógico que teria uma aceitação melhor do que na Galileia. O povo hebreu, o povo judeu, por mais que estivesse já crendo na reencarnação, aqueles dogmas, o farisaísmo, o judaísmo, eles emperraram muito a visão de Jesus ir para a frente. Eu não tenho dúvidas de que se Jesus viesse nas Gálias, a aceitação da sua mensagem seria outra, mesmo porque o povo gaulês era um povo mais espiritualizado do que o povo hebreu. Então por aí já haveria uma diferenciação no modo da recepção da mensagem de Jesus. Continua Emmanuel. Os hebreus localizavam os desencarnados no Sheol, que Job classifica como sendo terra de miséria e trevas, onde habitavam o pavor e a morte. Então, o povo hebreu, ele durante alguns séculos, ficou cativo dos egípcios. E, naturalmente, que isto não fez com que ficassem felizes. Foi uma servidão de alguns séculos. E quando eles obtiveram a emancipação deste jugo, através da liderança de Moisés,
nós percebemos que era um povo que estava totalmente fora de sintonia com a realidade, devido àquelas últimas gerações, a vida toda seguir a ordem do faraó. Então Moisés precisou de leis rígidas, de leis que pudessem amedrontar até certo ponto, como por exemplo do olho por olho, dente por dente. Bateu, ele tem direito de bater no mesmo lugar e com a mesma violência que você bateu nele. Hoje é um absurdo, hoje nós vemos esta lei como uma lei totalmente superada. Mas naquela época não adiantaria eu chegar para ele e falar assim, ó, senta aqui, ó, ele é teu irmão. Ó, ele veio do mesmo pai que você. Ó, vamos ajudar ele. Ele está precisando de oração. Não pode fazer assim com ele. Vocês acham que alguém daria ouvidos? Você acha que alguém teria compaixão? Evidentemente que não. Então as leis de Moisés eram leis firmes para um povo que até certo ponto não estava entendendo nada de espiritualidade, tanto é que quando Moisés vai ao Monte Sinai, ele fica alguns dias, algumas semanas, quando ele desce, o que acontece? Pegaram tudo o ouro, fizeram um belo de um bezerro de ouro, estavam numa orgia, numa festa que não acabava mais, todos eles alcoolizados, cultuando o dinheiro. Então nós percebemos que o hebreu, de forma daquela cultura que nós estamos vendo com Emmanuel, eles, pelo passado que eles tiveram, marcou muito. E aí nós vimos que o próprio Jesus, quando veio naquele meio, as dificuldades que passou, pela falta de compreensão, os próprios doutores da lei compreendiam muito o Velho Testamento, só que o Velho Testamento, ele fala de um Deus que pune, que vinga, que é o que aquele povo acreditava e temeria. Não podia falar como Jesus falou de um Deus de amor. E eles ficaram muito presos nistos. Ficaram não, ficam. Até hoje, Jesus para eles é mais um profeta. Mais um. Então nós percebemos como foi difícil a implantação da mensagem de Jesus num solo tão árido quanto naquela época e naquela região. Com Virgílio, encontramos princípios mais seguros no que se refere às leis de retribuição. Na entrada do Orco, há divindades infernais para os trabalhos punitivos, quais a guerra, o luto, as doenças, a velhice, o medo, a fome, os monstros, os centauros e as arpias, as fúrias e a hidra de Lerna, simbolizando os terríveis suplícios mentais das almas que se fazem presas da ilusão durante a vida física. Entre esses deuses do abismo, ergue-se o velho ulmeiro, em cujos galhos se dependuram os sonhos, aí principiando a senda que desemboca no Aqueronte enlameado e lodoso, com largos redemoinhos de água fervente. Então, aqui eu vou fazer as minhas palavras, o que eu já falei quando eu li a respeito de outros povos que acreditavam nas serpentes, no Deus que faria divisão. Lembremos, estamos falando de uma cultura milenar, de uma época que a lei de amor nem sequer era cogitada. Numa época em que o ver o próximo com fraternidade era uma minoria, mas mini, se hoje é uma minoria, imaginemos naquela época. Precisavam de exemplos fortes para poder mostrar a importância da pessoa ser justa, correta, para a pessoa seguir o bom caminho. Não adiantaria naquele momento fazer um apelo à consciência. O processo consciencial no mundo primitivo, ele não tem tanto apelo quanto no mundo de provas e de expiações.
Tanto é que era muito comum, numa época como esta, um filho trair contra o seu próprio pai. Seja a nível de exército, de governo, de religião. Era muito comum a mulher não saber quem era o pai do próprio filho. Se é o A, o B, o C. Então, coisas que não tinha como falar de outra forma que não fossem por esses exemplos. E é tão forte esta impregnação mental que as pessoas trazem consigo, que André Luiz, na sua segunda obra, Os Mensageiros, nos fala daquela visão evangélica protestante. Olha, você vai dormir após a morte e lá, no dia do juízo, soarão as trombetas e haverá a separação dos justos e dos injustos, dos bons e dos maus. E muitos vão ouvindo isso 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Quando está ali próximo a partir, a pessoa fala, eu vou dormir do outro lado, até que haja o dia do juízo final. E do outro lado, como foram alimentando esta fixação mental, continuam dormindo. Trazem isso consigo. André Luiz fala isso de modo primoroso. Eu convido todos que estão me acompanhando a estudar comigo e com meu pai o livro. Já está disponível todos os capítulos pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. Porque ficaram fixados naquela ideia. Nessa situação a mesma coisa. Só que aqui com exemplos que amedrontavam. Imagina, olha, vai ter um bicho dessa forma que vai fazer isso, que vai tacar você para lá, que você não vai ver mais quem você ama, e se você não correr atrás, a pessoa falava assim, pera, se eu não fizer minimamente correto, eu tô perdido. Pera, o bicho é feio. Mas era o que precisava naquela época. Não havia o entendimento de amor, de bondade, cultura, caridade. Se coloca no lugar desse, vamos ajudar fulano. Não havia isso. E agora, quando eu retornar, nós vamos parar por alguns minutos. Nós ainda teremos mais alguns parágrafos para estudarmos a respeito da fé religiosa, que é um capítulo que, para mim, me trouxe um grande conhecimento e me traz uma grande reflexão pelos capítulos curtos de Emmanuel, mas altamente profundos. Vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, queridas amigas, retornamos com o nosso estudo do livro Roteiro. Agradeço pela sua companhia, agradeço pela sua participação. Lembrando, quem está me acompanhando pela TV Mundo Maior, que você pode assistir no YouTube da TV A Caminho da Luz todos os vídeos anteriores a este, já disponíveis no canal. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, a sua participação ela é muito importante. E faço também um outro convite. Às quartas, sextas e sábados, às 20h30, são os dias que estudamos as obras de André Luiz. Atualmente, estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu. E eu te convido a estudar comigo e com o meu pai. Ficou um estudo fabuloso, fantástico, um estudo que traz muitas novidades, muitas reflexões, um material para pensarmos muito. Lei de reencarnação,
justiça divina, misericórdia divina, lei de causa e efeito. É um estudo que eu gostaria muito de te convidar a participar conosco. Quarta, sexta e sábado. Ah, André, mas eu vou pegar o estudo no meio. Não tem problema. Você pode ir assistindo o que estamos vendo ou lá na playlist já está desde o prefácio de Emmanuel. A escolha é sua, o importante é estudar conosco. Dando continuidade na parte final já do nosso estudo deste capítulo, Emmanuel nos fala: os egípcios atravessavam a existência consagrando-se aos estudos da morte, inspirados pelo ideal da justiça e da felicidade além-túmulo. Os egípcios, nós vimos pelo livro A Caminho da Luz de Emmanuel também, que dos povos que passaram pela terra, eram os que tinham menos dívidas morais, eram os que tinham maior espiritualidade e foram os que primeiro retornaram para a capela. Então nós percebemos que eles tinham duas formas de tratar. Eles tinham o povo, que muitos não compreendiam, não sabiam, mas eles tinham uma grande camada também de sacerdotes, sumos sacerdotes, hierofantes, os próprios, difícil, o sacerdote que não era iniciado, difícil, o religioso egípcio que não era iniciado naquela época, difícil o faraó que não era iniciado naquela época. Nem todos os faraós foram bons. Nem todos os sacerdotes foram bons, mas eles já tinham esta cultura. E os que eram justos, estavam realmente dispostos a um tempo menor retornar para o seu país de origem, eles procuraram fazer da vida um celeiro fecundo de oportunidades, porque eles sabiam que lá era uma continuidade daqui, que não adiantaria ter um sarcófago bonito, não adiantaria ter uma pirâmide imensa, não adiantaria ter um culto no dia da morte, se eles não tivessem feito por merecer estar num lugar bom do outro lado. Então eu percebo claramente que esta visão é a visão que nós, os espíritas, precisamos ter. Primeiro, falar que a morte é com naturalidade. Às vezes a gente tem um medo de falar da morte, um medo de falar que o nosso pai um dia vai falecer, nossa mãe um dia vai falecer, nossos filhos poderão antecipar a nossa ida ao plano espiritual. O Espiritismo é uma doutrina reencarnacionista. A morte faz parte para todos nós. Dói, incomoda, sentimos falta, muita falta, mas é uma lei da natureza. E se eu não preparo, quando ela bate na porta de casa, eu entro em desespero, entro em melancolia, posso entrar numa depressão, numa ansiedade, ter que fazer um acompanhamento até psicológico, psiquiátrico. Será que se eu prevenisse, olha, a morte faz parte, a morte é uma realidade, eu tenho que viver o hoje e não fazer tantos planos para o amanhã, com certeza nós viríamos ela de uma forma diferente. Continua Emmanuel. Mais recentemente, Maomé estabelece novas linhas à vida espiritual, situando o céu em 7 andares e o inferno em 7 subdivisões. Os eleitos respiram em deliciosos jardins, com regatos de água cristalina, leite e mel. E os condenados vivem no território do suplício, onde corre ventania cruel, alimentando estranho fogo, que tudo consome. E Dante, o vidente florentino, apresenta quadros expressivos do inferno, do purgatório e do céu. Então vamos aqui trabalhar primeiro com Maomé. Emmanuel fala de Maomé no livro A Caminho da Luz, quando diz que ele era um missionário, mas ele faliu na sua missão. Ele veio numa família pobre, se casou com uma mulher muito rica, se perdeu na ostentação,
saíram aqueles espíritos que vieram com compromisso de escrever o Alcorão, outros espíritos passaram a usar ele como médium, porque era um extraordinário médium, mas a visão que nós temos no Alcorão é belicosa. Porém, esta visão de que nós temos 7 dimensões, não 7 dimensões boas e 7 dimensões ruins, apenas 7, e dentro dela as suas naturais subdivisões, isso nós estudamos claramente dentro do Espiritismo. Maomé, então nós vemos com respeito, porém a sua tarefa foi parcialmente cumprida, porque ele desviou e muito do que havia sido proposto no plano espiritual. Segundo André, não. Isso está em Emmanuel. Isso não é nada de André. Ele também nos fala de Dante Alighieri, o grande escritor florentino, médium extraordinário. Quando ele escreveu a Divina Comédia, que falava do céu, do inferno e do purgatório, é interessante que desses 3 livros, o que mais vendeu era o inferno, e ele tratava muito de quadros, ele pintava também os quadros, mostrando, olha, no inferno, aquele que foi fofoqueiro está sem a língua, olha, aquele que usou mal o seu olho está com a órbita de tal forma. A gente tem que ter até preparo para ver o quadro de Dante. E Dante, segundo Chico Xavier, foi mesmo em sonho para essas regiões. Ele realmente viu aquelas cenas que ele pôs. E aí André Luiz, mais adiante, falaria, olha, como é que chega o maledicente no mundo espiritual? Como é que chega o irreverente no mundo espiritual? Como é que chega a pessoa que usou os olhos para isto, a boca para aquilo, os braços para aquilo outro? Então nós vemos que Dante Alighieri, ele não estava, não era uma ilusão que ele viu, não era simplesmente da cabeça dele, não. Aquilo foram regiões que ele presenciou, que ele vivenciou, que ele foi e ele guardou e foi transcrevendo, e hoje nós temos como forma de arte. Penúltimo parágrafo de hoje. As realidades da sobrevivência acompanham a alma humana desde o berço. Intuitivamente, sabe o homem que a vida não se encontra circunscrita às estreitas atividades da terra. Então, a única certeza que o espiritualista tem, o materialista tem, é que vamos morrer um dia. E aí cada cultura, cada povo, cada pessoa idealiza o seu amanhã. Fato é que nós vamos morrer um dia. Isso é uma coisa que vai chegar para mim, para você, para todos nós, inevitavelmente. Agora, o que eu vou imaginar que vai ter depois da morte, aí fica a nosso critério. Visão católica é uma, visão protestante é outra, a visão espírita é outra, a visão budista é outra. Tem visão certa? Não. A que me agrada é a espírita, mas eu respeito todas as outras. É o mínimo que eu posso fazer. E para que eu exija que o outro respeite a minha, eu tenho que respeitar a do outro. Para mim pode ser o maior absurdo do mundo, mas eu não tenho direito de dizer isso para o outro. É uma opinião dele, é uma opinião minha. E eu vou ficar com o meu certo e a pessoa vai ficar com o certo dela. O dia que nós tivermos esse respeito à diferença, dentro da própria família haverá menos briga. Porque eu não vou tentar mudar o outro. Eu não vou querer que o outro pense conforme eu penso. Não, eu penso assim, minha visão é essa. Se te ajudar, bem. Se não te ajudar, fazer o quê? É a visão que eu tenho. É a visão que você tem. Mas as religiões de forma comum, as cristãs, pelo menos, que é a que eu mais estudei até hoje, pouco sei destas outras variadas, do mundo árabe, do mundo aqui, do mundo acolá, mas estas cristãs falam com muita propriedade a respeito da vida do outro lado, com seus jargões e culturas. E a última frase de hoje: o corpo é uma casa temporária a que se recolhe nossa alma em aprendizado. Por isso mesmo, quando atingido pelas farpas da desilusão e do cansaço, o espírito humano recorda instintivamente algo intangível, que se lhe afigura o pensamento angustiado, como sendo o paraíso perdido. Desajustado na terra,
pede ao além a mensagem de reconforto e harmonia. Semelhante momento, porém, é profundamente expressivo no destino de cada alma, porque se o coração que pede é portador da boa vontade, a resposta da vida superior não se faz esperar e um novo caminho se desdobra à frente da alma opressa e fatigada, que se volta para o além cheia de amor, sofrimento e esperança. Então é interessante, não é? A espiritualidade leva muito em conta o pedido que é feito. Se é um pedido feito com amor, com sinceridade, com devotamento, se a pessoa realmente está comprometida com a sua própria evolução, ela vai conseguir, pelo seu esforço, pela sua dedicação, ir evoluindo e crescendo. A natureza não dá saltos. A nossa evolução íntima, ela também não dá saltos. Nós estamos no dia a dia, crescendo, aperfeiçoando, aprendendo, reformulando, vendo, vamos aprendendo. Agora, existem também os recalcitrantes, existem também os que estão tendo uma bela oportunidade, mas que nada estão fazendo, nada estão aproveitando da sua verdadeira oportunidade. Então, qual que é o encerramento da mensagem de hoje? Que estamos aqui de passagem, uma passagem muito breve, 70, 80 anos, 90 anos, é uma oportunidade breve, mas uma oportunidade necessária e importante. Dificuldade tem começo e tem fim, as lutas a mesma coisa, e Jesus ele foi sempre claro ao nos dizer que nesta dimensão não encontraremos aquela felicidade. Felicidade que a geração atual colocou em bases de filmes e de novelas. A vida é uma realidade em que nem sempre o final será como idealizamos ou feliz como desejamos. A vida é mais do que uma novela, é mais do que um filme. Vamos pensando nisso. Queridos amigos, tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz e até o próximo vídeo com a continuidade do estudo do livro Roteiro. Votos de muita paz a todos.